Ficam aí essas recomendações quanto à leitura dos filósofos antigos. E, com o tempo, vamos dizer, nós vamos aprofundar isso na prática. Nós vamos dar alguns exemplos de como se lê esses filósofos antigos, tá certo? Lembrando sempre que, vamos dizer, uma leitura científica, ela tem que surgir de uma leitura literária, primeiro. Se não tem a leitura literária, você não vai entender nada. Isto vale, vamos dizer, na verdade vale para todos os filósofos dignos desse nome. Agora, se você toma sempre as doutrinas apenas no seu sentido discursivo literal, bom, aí fica fácil impugná-las, mas na verdade você não as impugnou, você impugnou apenas aquilo que você entendeu delas, que é sempre, em geral, muito abaixo do que aquilo que foi proposto. Não é isso? Então você terá um entendimento, vamos dizer, pueril, limitado, e você vai estar discutindo consigo mesmo, achando que está discutindo com Aristóteles ou Leibniz. Né? Então, bom, vamos fazer uma pausa aqui e em seguida responder pergunta. Tem pergunta aí? Então tá, 5 minutos de pausa. Muito bem, vamos continuar. Eu tenho aqui uma multidão de perguntas. Eu vou tentar responder ao máximo que eu puder, porque eu sei que é uma coisa frustrante você ter o trabalho de redigir a coisa e depois não dá para responder mais. Então, espero que todos tenham paciência e interesse pelas perguntas dos outros. Né? Aqui, Dijane Carvalho Brito pergunta: ao ouvir a 34ª aula, fiquei infeliz em conhecer mais a respeito do status de filósofo, principalmente quando o senhor mencionou a responsabilidade daqueles que estão fazendo o seu curso. Confesso que muitas vezes chego a temer tamanha responsabilidade, mas a assumo como missão. Lembro que o senhor falou sobre a autoridade, fiquei pensando sobre esse tema quando me vi na seguinte situação. Sou professora concursada de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro e leciono Sociologia e Filosofia no ensino médio para jovens e adultos. É um curso muito rápido, em que em 3 anos, os 3 anos são feitos em apenas 1 ano e meio. Venho há mais de 1 ano dando aulas dessas 2 disciplinas, porém agora não poderei mais dar aulas de filosofia. Meus documentos foram apresentados ao fiscal da educação e este disse que não posso mais dar essas aulas, mas não me apresentaram nenhuma justificativa formal. É importante lembrar que estou dentro de um aparelho de Estado e que no ano que vem teremos eleições. Posso considerar um exemplo claro de autoridade? Posso considerar que Sociologia e Filosofia são disciplinas ainda consideradas perigosas? Em sala de aula tento evitar qualquer tipo de doutrinação. Procuro orientar-me de acordo com os valores morais e princípios éticos da profissão. Jane, provavelmente descobriram que você faz isso e isso é proibido. Observação: posso qualificar essa atitude como um assédio moral? Pode. Quem é esse fiscal para dizer eu posso ou não dar aulas de filosofia? É um Zé Ninguém, metido. Estude a coisa do ponto de vista jurídico e reaja. Será que esse fiscal é formado em filosofia? Bom, que critérios usou para me interditar? Provavelmente esse. Ele pegou algo do conteúdo ideológico do que você passa, não gostou, proibiu. Minha intuição diz que eles fazem sutis jogos psicológicos para testar os professores. Que caso eu diga a todos que essa tudo ficar assédio moral, irão me chamar de louca. Afinal, não estão fazendo nada. Enquanto, na verdade, minha intuição diz que, de fato, eles estão perseguindo certos professores que não concordam com as políticas do governo atuais. Mas é claro que estão. Quando surgiu a disciplina de filosofia no 2º grau, eu disse que ela seria apenas um instrumento de propaganda, doutrinação e nada mais. E não há nenhuma outra justificativa, porque eu acho que para preencher as vagas disso aí precisaria 40, 50 mil filósofos. Você acha que o Brasil tem tantos filósofos assim? Não tem. Então, olha, eu acho que a sua intuição está certa, a sua desconfiança é perfeitamente verdadeira e você deve estudar a coisa com muito cuidado do ponto de vista jurídico e reagir a isso. E acho que se reagir você ganha. Caio Poli. De antemão lhe peço desculpa por algum erro gramatical que eu possa cometer neste e-mail. Desta vez passa, da próxima você será executado. Escreva este e-mail com o intuito de sugerir ao senhor a ideia de um curso introdutório à teologia. Caio, desculpa, eu não vou fazer isso. Primeiro, eu sou de uma burrice teológica exemplar. Quando
eu leio a Sagrada Escritura, eu leio muito devagarzinho e, às vezes, uma única frase me faz parar por meses ou anos até eu entender aquele negócio. De vez em quando eu produzo algum comentáriozinho, eu uso isso especialmente nas mensagens de Natal, né? Mas isso é tudo o que eu posso dizer. A teologia requer uma espécie de inteligência específica que não é realmente a minha área. E depois, as controvérsias teológicas são um problema, né? Quer dizer, eu acho muito difícil você extrair das Escrituras e até da tradição, por exemplo, uma doutrina perfeitamente coerente em todos os seus aspectos. Eu acho muito difícil. Você pode, às vezes, extrair várias doutrinas, aquilo pode ter vários significados em planos diferentes. Isso é um trabalho sem fim. Tá entendendo? Tem uns caras abnegados que dedicam a vida a isso, eu acho bom que eles existam, mas, olha, eu não sou um deles. Eu simplesmente não consigo raciocinar a partir de escrituras reveladas. Eu raciocino a partir da experiência que eu tenho e da história, e uso a escritura não como objeto de análise, mas como uma espécie de, vamos dizer, inspiração, é como se fosse um hormônio de pensamento. Porque, vamos dizer, a riqueza simbólica das escrituras é infinita, infinita. Então, às vezes, uma frase te ilumina para entender tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que eu digo, olha, é melhor interpretar outras coisas à luz das escrituras do que interpretar as próprias escrituras, né? Aliás, eu acho que o método mais correto é esse. Porque o sentido da escritura não tem fim, meu filho, né? Então, agora, quando os camaradas acreditam que eles sabem o que a escritura está dizendo e que os outros não sabem, só dá bode, né? Eu não sei, eu sinceramente eu não sei se Deus mandou os profetas escreverem tudo aquilo para a gente ficar interpretando, né? Eu não acho que a escritura seja um objeto. É quando você diz palavra de Deus, olha, peraí, a palavra de Deus não é um objeto idêntico a outros textos. Ela tem certas propriedades que os outros não têm, né? Por exemplo, tem frases ali que são usadas como orações ou invocações e funcionam. Não tem nenhum texto humano que possa fazer isso, né? Da onde que a gente tirou as palavras do Pai Nosso? Foi da Escritura? Você não reza o Pai Nosso? E não funciona? Funciona. Então, como é que eu posso analisar um texto desse? Eu não tenho capacidade para isso. Agora, pode ser pessoa que Deus inspirou para isso, tá certo? Mas, quando você vê que o próprio Santo Tomás de Aquino, nos dias finais dele, tudo que ele escreveu, teologia, ele mesmo disse que não era nada perto daquilo que Deus tinha acabado de mostrar para ele. Ele falou, então, meu filho, são apenas de amor perdido. As escrituras são feitas para nos alimentar. A escritura não é leitura, é comida, entendeu? E você aconselha, leia pouco e deixa aquilo funcionar, entendeu você? Leia exatamente, vamos dizer, tudo que eu disse sobre você se impregnar do sentido. Isso aí é para ser feito com qualquer leitura, mas sobretudo a das escrituras, né? Deixe que aquilo haja sobre você. Talvez você não vai entender o texto da escritura, mas você vai entender muita coisa a partir dele. Sinceramente, eu não acho que as escrituras possam ser compreendidas. Elas nos compreendem, elas nos abrangem e elas nos ensinam sobre todas as coisas. Se você lê aquilo, vamos dizer, com quase com ingenuidade, né, de uma criança que está aceitando, lembra, olha, é Jesus Cristo que está falando isso para você. Então ele não falou isso para você ficar interpretando, para ficar fazendo análise estrutural, né? Isso aí é sangue, tá entendendo? Isso é vida, não é outra coisa. A formação escolar da minha geração, tenho 33 anos, foi totalmente corrompida por professores de História e Geografia de esquerda, imbuídos de fraude total ideológica e muito preconceito religioso. Fui um produto desse meio, e somente após ler seus textos, percebi quão grave delito estava cometendo. Pedi a Deus que me mostrasse o caminho e agradeci por tê-lo colocado em minha vida. Porém, mesmo lendo e estudando, no pouco tempo que tenho, hoje possuo mais dúvidas do que esclarecimentos a respeito da Bíblia. Ótimo! Ué, eu já falei para você. A Bíblia não é para ser entendida, meu filho. Não é para ser compreendida. É para ela ajudar você a compreender o resto. É só isto. Deus nunca vai ser compreendido, meu filho. A palavra de Deus também não. Aquilo não é um objeto da sua inteligência. Aquilo é a origem da sua inteligência.
É a ação do Espírito Santo ali. Então, é por isso que muitas vezes eu acho que teologia dá bode, tá entendendo? Quando surge uma monstruosidade como teologia da libertação, ou quando surgem todas aquelas discussões sem fim, a partir da reforma, né? Então, o jeito veio e inventou uma outra teologia diferente, daí o que aconteceu? Veio outro, inventou outra, e 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 isso não acaba mais. Tudo isso eu acho uma perda de tempo, eu acho uma blasfêmia. Por que não admitir? Deus, nós não entendemos as tuas palavras. Então que elas nos ajudem a entender o resto. Isso elas fazem. Veja, pega o livro do Northrop Frye que se chama The Great Code, o Grande Código, onde ele mostra que toda a literatura ocidental, toda nasce da Bíblia. Veja quantas narrativas, e quantas, e quantas, e quantas, e quantas, e quantas saíram do quê? De símbolos bíblicos, às vezes 2 linhas que o sujeito lia, e daquilo aparecia, não, um escritor, um cara ficcionista, aparecia 1000 histórias. Você veja o que Thomas Mann fez com a história de José. A história de José na Bíblia tem quantas partes? 10 partes. E o que aquilo inspirou para o Thomas Mann? 4 livros de 500 páginas cada um. Ele certo, quer dizer, deixou que a Bíblia agisse na imaginação dele. O produto pode ser melhor ou pior. Você veja o que o René Girard leu sobre o bode expiatório na Bíblia. Será que ele entendeu aquele pedaço? Eu não sei, mas com base naquilo ele entendeu um bocado de coisa. Entendeu? Então, vou te dar esse conselho. Nunca pegue a palavra de Deus como objeto. Nunca põe ela dentro. Vou examinar, vou estudar. Não. Não precisa entender, não. Você lê aquilo e guarda. E você vai ver que aos poucos vão surgindo, vamos dizer, sem você forçar, sem você perguntar nem nada, vamos dizer, as analogias surgem espontaneamente. Quer dizer, quando a Suzanne Langer diz que a matriz, essa frase me marcou por resto da vida. Eu li a Filosofia em Nova Chave, vai fazer acho que quase 40 anos. O símbolo é a matriz de intelecções. Eu digo, raios, então ele não é para ser entendido em si mesmo, é para fazer você entender outras coisas. E na Bíblia tudo é símbolo. Cada palavra. Quando Jesus diz que você não pode tirar um J ou um tio do texto, eu acho que isso se aplica também a muitas análises que se faz. Você está cortando aquilo em pedaços, Então, você vê, foi quando começou as análises estruturais de textos bíblicos, análise filológica, aí que começou a bagunça, meu filho. Por exemplo, tenho dúvidas a respeito dos... porém,